Diz a Sagrada Escritura, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoa qualquer pecado em nossa alma neste momento, em o nome de Jesus. E pedimos, fale conosco, Senhor, nos instrua na sua palavra e abra o nosso coração para receber com obediência, humildade, fé, em nome de Jesus, para a sua glória santíssima e o nosso bem. Amém, Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, hoje eu fiquei de continuar na resposta à pergunta 113, sobre aqui a questão da má aplicação dos decretos e da providência de Deus. E aí nós vamos continuar, A má interpretação e má aplicação de qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela. Então, eu acho que nós vamos ficar nesse ponto aqui hoje, tá bom? Se der, nós vamos continuar mais aí. Então, mas antes disso, eu só queria lembrar vocês o seguinte, Nós estamos estudando o 3º mandamento, conforme vocês têm aí nessa parte do Catecismo Maior, que vai da pergunta 111 a 114 que eu dei para vocês. Nós temos que o 3º mandamento, Qual é o 3º mandamento? Pergunta 111. O 3º mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome em vão, o nome do Senhor teu Deus em vão. Os irmãos devem lembrar que algumas coisas que nós já temos falado, de vez em quando eu falo de novo para não esquecermos, que nós não estamos estudando esses mandamentos como meras regras morais, mas nós estamos estudando esses mandamentos dentro da aliança que o Senhor fez conosco, que está inclusive no versículo 6 aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ou seja, irmãos, Ele nos tirou do nosso Egito. Isso aqui, ele estava falando lá na antiga aliança, que Deus libertou Israel do Egito, mas Ele nos libertou. Isso aponta para a libertação maior, que é a libertação do pecado. Então, nós não merecemos salvação, mas Ele graciosamente mandou o Filho dEle para que o Filho dEle tomasse sobre si as nossas maldições que nós tínhamos, porque todos nós quebramos os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos se resumem em 2, vocês lembram quais são? Amar a Deus e amar
ao próximo. Então nós éramos assim um depósito, assim, não é nem depósito, porque depósito tem limite, né? É uma coisa assim, sem limite de pecado e de maldição, entende? Então não tem sentido, eu não quero nunca passar essa ideia para os irmãos, de que nós vamos obedecer os mandamentos para nós ganharmos de Deus o crédito, a salvação, porque, meu irmão amado, nós sabemos pela Escritura que por nós mesmos nós só temos maldição, pecado, culpa, inferno, condenação. Nós não temos como nos salvar por nós. Então foi Ele que nos salvou. Jesus teve que vir, morrer, assumir a nossa humanidade. Ele viveu perfeitamente os 10 mandamentos. Ele não desobedeceu nenhum mandamento. Ele obedeceu plenamente, perfeitamente os 10 mandamentos. E Ele morreu não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados naquela cruz. Ele se tornou maldito. O que Paulo diz lá em Gálatas? Ele se fez maldito por nós. Então, no momento que você crê no Senhor Jesus, você é salvo totalmente de graça, sem obra nenhuma. Não tem obra, não tem alguma coisa que eu faço para Deus, assim, Deus, eu vou fazer para que o Senhor me dê um crédito, como se nós tivéssemos lá, né? Às vezes eu gosto de ilustrar assim, uma conta bancária que você fosse colocando lá o seu dinheiro todo mês, aquele pouquinho de dinheiro, mas está colocando lá, e no fim do ano talvez já tenha algum dinheiro maior, bom, né? Não é assim, não. Não é assim. Porque nós não temos uma conta em que nós vamos depositando as nossas boas obras, porque nós estamos em dívida. E a nossa dívida é infinita. Mas Jesus já pagou. Então, no momento que você crê em Jesus, você está justificado. Você não tem mais que se preocupar se está devendo ou não para Deus. Acabou. O que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5? Justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de quem? De Jesus, que ele fala lá no capítulo 3 de Romanos, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue, ou seja, propiciação é aquilo que apazigua a Deus, é aquilo que nos pacifica com Deus. Então Jesus, ele é o nosso segundo Adão, ele morreu por nós, ele é o nosso cabeça. Então no Senhor Jesus nós temos perdão pleno, né? Nós temos justificação total. E o que acontece então? Então, para que os mandamentos, pastor? Para que os mandamentos? Porque nós também temos uma segunda bênção. Além da justificação, nós temos a obra da santificação. Então, nós não vamos nos aproximar dos mandamentos para buscar ter crédito com Deus, mérito com Deus, porque o nosso mérito é em Cristo. Nós já temos o mérito de Cristo. Nós não vamos buscar obedecer esses mandamentos como se nós ainda estivéssemos buscando a salvação, porque nós já fomos salvos nele. Nós vamos obedecer os mandamentos por amor e gratidão. E porque, a partir do momento que nós temos a justificação, nós também temos a santificação. E a santificação, ela é um processo em que nós vamos nos tornando cada vez mais obedientes a Deus. Nós vamos obedecendo cada vez melhor o resumo dos mandamentos, que é amar a Deus. Nosso amor a Deus vai aumentando e nosso amor ao próximo também vai aumentando. De forma que esses mandamentos aqui, nós vamos neles e por eles, nós vamos expressando o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Mas já como salvos, em gratidão. E esse amor vem porque exatamente nós fomos amados. Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? Lembra desse texto tão famoso? Então, nós amamos a Ele, porque primeiro Ele nos amou. Então, meus irmãos, nunca nos aproximamos desses mandamentos como um moralismo, como uma porção de regras, mas são mandamentos do nosso Pai, do nosso Deus, que nós amamos e nós queremos obedecer. Para nós não são pesados, penosos. João chega a dizer lá na sua cartinha, 1 João, que os mandamentos não são penosos para nós, não são pesados, não são difíceis, porque quem ama quer obedecer. Nós não fazemos isso com quem nós amamos. Para nós agradarmos pessoas que nós amamos não é um peso, é uma alegria.
né? É uma alegria, nós queremos agradar as pessoas que nós amamos. Então, se nós amamos a Deus, nós já fomos salvos, nós amamos ao Senhor, nós desejamos obedecê-lo, e nós vamos fazer isso, irmãos, com gratidão, não com medo, não ou tentando agradar a Ele como se ainda fosse para nós um inimigo. Ele era inimigo antigamente, nós éramos inimigos dele, porque Ele é santo, nós éramos rebeldes, mas nós já baixamos nossas armas, nós já nos arrependemos, nós já confessamos nossos pecados, nós já olhamos para o Filho, para a nossa salvação, então nós já estamos em paz com Deus. Não somos inimigos de Deus, mas nós somos amigos de Deus, e Ele é o nosso Pai Celestial. Então nós obedecemos com amor, com alegria, com gratidão, né? E nós vamos crescendo em santidade, em obediência, portanto, dessa forma. Essa é a primeira coisa que de vez em quando eu falo, para nós nunca esquecermos. Tem domingo que eu não falo, mas de vez em quando eu estou falando para nós nunca esquecermos esse aspecto muito importante. Um outro aspecto aqui, também acho bom falar hoje, e em relação à cruz de Jesus, né? O amor de Deus, a salvação, inclusive hoje nós vamos tomar a ceia, nós temos que esses mandamentos, e eu vou ficar até o terceiro que nós estamos estudando, eles têm uma ordem lógica. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então a grande questão é o nosso Deus. Nós vamos obedecer, aliás, nós vamos ter este Deus único, porque fora deste Deus todos os outros são ídolos. E nós, seres humanos, a grande questão, o grande mandamento, na verdade, o principal mandamento é o primeiro, é que o nosso Deus vai ser o Deus verdadeiro, revelado a nós no Evangelho de Jesus. Pois bem, o segundo mandamento, ele fala da forma que nós vamos adorá-lo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui a forma do culto, especialmente do culto público, que Deus deve ser adorado, esse Deus único que nós adoramos deve ser adorado conforme Ele se revela a nós. Então Deus não tem que fazer imagem, porque Deus é espírito. Deus não pode ser limitado a uma imagem. Já expliquei isso aqui para vocês no nosso estudo do segundo mandamento. Então, a forma de adoração a Ele vai ser de acordo com Ele é, em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus vai dizer no Novo Testamento. O terceiro mandamento, que é esse que nós estamos estudando: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso tem a ver com a revelação deste Deus único, deste Deus que nós adoramos conforme Ele é. Então, toda a revelação dEle. Como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus pela revelação dEle. E a revelação dEle é o seu nome. Então, o nome de Deus é a manifestação, vamos dizer assim, é a revelação de quem o Senhor Deus é. E por isso, nós temos que honrar o seu nome quando nós fazemos o quê, irmãos? Vamos olhar a pergunta 112 e a resposta? Veja que a pergunta 112 e a resposta 112, elas dizem que nós temos que levar a sério esta revelação do nome de Deus. Então diz assim: no terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e de nosso próximo. Né? Irmão, deixa eu só ver aqui se eu liguei aqui para gravar aqui. Tá gravando. Então, veja então que guardar, portanto, este mandamento é quando eu levo a sério a revelação do nome dele, olhando para todas as formas que ele se revela, e ele se revela pela criação, pela providência, mas principalmente pela palavra, pela escritura, né? E aí então eu vou dar atenção e como é que eu vou dar atenção? Como é que eu faço isso? Como é que eu trato
eu honro o nome de Deus quando essa revelação, vou pensar aqui a partir do meiozinho, diz assim: sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos. Então eu vou pensar, vou meditar, já expliquei isso aqui para vocês, e aí isso vai se manifestar na minha vida. O resultado dessa meditação, eu vou então manifestar isso por uma afirmação santa de fé, que eu vou falar a doutrina de forma correta, que eu vou aprendendo na Escritura, e o meu comportamento vai ser conveniente, isto é, vai ser de acordo com esta doutrina. E por que eu faço isso? Para a glória de Deus e para o meu próprio bem e o bem do meu próximo. Então, a obediência a este mandamento significa levar a sério a revelação do nome de Deus, manifestar então essa vida de acordo com essa revelação em uma palavra correta, em um comportamento correto. É claro que isso é um processo que vai cada vez melhorando, de maneira que eu vou vivendo para a glória de Deus, e eu vou fazendo bem para mim e bem para todos os meus próximos, porque, como dizia um teólogo antigo muito famoso, Deus é o sumo bem. E então, se eu vivo para Deus, eu vivo para o sumo bem. Então imagine, né? Eu estou fazendo o melhor bem possível para mim e para o meu próximo, porque eu passo a revelar a Deus. E o que é, irmãos, desobedecer esse mandamento? Pergunta 113. Nós já estudamos aqui alguns pecados. É não dar valor. Basicamente, é não dar valor a essa revelação. É não usar da revelação ou abusar dela. Já expliquei isso aqui para vocês. Ou seja, no sentido de que ou eu não dou atenção para ela, ou quando eu dou atenção, eu abuso como se ela não fosse a verdade, e então eu uso o nome de Deus. Já expliquei aqui para vocês, isso tem a ver também com usar o nome de Deus e os atributos, os títulos de Deus em brincadeiras, e também não levar a sério no próprio comportamento, como diz aqui, já temos estudado na pergunta anterior. E aí, meus irmãos, nós estudamos já alguns pecados na semana passada. Eu vou ler de novo tudinho aqui da resposta 113, até chegar no ponto de hoje, né? Diz assim: os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido, o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos e votos e sortes ímpios, e a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles por coisas ilícitas. Já estudamos até aqui, né? Já falamos da maldição, sobre a maldição ao próximo, enfim, vários assuntos, irmãos. E está gravado, os irmãos podem retornar lá, se desejarem, para ouvir novamente. A murmuração, as rixas, as consultas curiosas, também já falei isso aqui. Agora eu quero tratar, finalmente, né, da má aplicação dos decretos e da providência de Deus, e a má interpretação e má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, e assim por diante. Vamos olhar, então, para estes pecados aqui, meus irmãos. Eu queria, antes até de ler os textos, continuar lendo os textos, nós vamos ler os textos que estão aqui impressos, vamos aproveitar e vamos olhar aqui rapidamente segundo Crônicas 10, que foi o texto da leitura de hoje, né? A leitura sequencial das Escrituras que nós temos feito. E eu achei muito interessante que tem a ver com o nosso assunto, né? Nós podemos até usar esse texto. Vamos olhar aqui, 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Deixe aberto aí a sua Bíblia, que eu vou destacar. Nós lemos ainda há pouquinho, então não vou ler todo o texto. O irmão Fernando já leu para nós há pouco. Eu quero somente destacar alguns versículos. Mas antes de observar aqui, irmãos, eu deixei um exemplo semana passada, vocês lembram? Eu disse assim: uma pessoa, ela está precisando muito de dinheiro. E aí ela é uma cristã, né? É uma cristã e ela está passando uma situação difícil, ela está precisando de dinheiro. Aí aparece uma oportunidade assim para ela
de ganhar um dinheiro, de ganhar um bom dinheiro. Só que esta oportunidade não é lícita, tem a ver com alguma atividade ilícita, ou roubo, alguma coisa assim, né? Então ele é um cristão, ele está precisando de dinheiro, e aí aparece para ele uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro, só que esse dinheiro não é um dinheiro de boa procedência, mas de alguma coisa errada, de algum roubo. Irmãos, nós acreditamos na providência divina, certo? Nós acreditamos que Deus, nosso Senhor, Ele tem um controle absoluto sobre tudo o que acontece. Essa é a doutrina da providência. Ele dirige e Ele sustenta toda a sua criação. Portanto, esta é a doutrina. O nosso catecismo maior, ele diz assim, a má interpretação, a má aplicação dos decretos e providência de Deus. Preste bem atenção nisso. A má aplicação dos decretos e da providência de Deus. Então, um cristão está lá, precisando de dinheiro, e de repente aparece uma oportunidade de um bom dinheiro, só que é ilícito. Nós podemos dizer que aquela oportunidade que apareceu para ele, no sentido da providência divina, estava no decreto de Deus, porque não acontece nada fora do decreto de Deus. Tá? E, portanto, meus irmãos, é um fato. Então, apareceu esta oportunidade porque Deus permitiu. Deus permitiu que aquilo aparecesse, que aquela oportunidade aparecesse. Sem dúvida, é este o fato, porque nós não podemos acreditar, né, que Deus não tem um controle sobre aquele evento específico. Deus tem um controle sobre todos os eventos. Então, aquilo ali Deus permitiu. Isto é verdade. Agora, como eu interpreto esta situação de que esta oportunidade apareceu para mim, irmãos? Aí eu posso fazer uma má aplicação, má interpretação e má aplicação deste decreto, dos decretos e da providência, e deste decreto específico que eu estou colocando aqui no meu exemplo. Né? Então, como seria, irmãos, nós interpretarmos mal aquele evento que mostra o decreto de Deus? Aí eu queria ler o texto aqui, então, de 2 Crônicas, capítulo 10, em que o Salomão tinha morrido e Roboão, e aqui acontece a divisão entre os dois reinos, né? Porque até aqui o reino de Israel era só um, mas vai acontecer a divisão dos dois reinos, inclusive pelos pecados mesmo do povo já e tudo, mas enfim, observem que o povo faz um pedido para o Roboão. O povo diz assim, no versículo 3, porque enviaram a ele, o chamaram, vieram a Jeroboão, todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo de teu pai, que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo.
Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então nós temos aqui uma questão muito prática de um governante, filho de Salomão, que o povo vem e solicita alívio no jugo e assim por diante. E ele tem duas opções, irmãos, de ouvir os mais velhos, que era o tempo ainda de Salomão, e que dizem para ele: te fazes benigno, te fazes afável. Em outras palavras, ouve o que o povo está pedindo, e aí eles vão te servir, eles vão ficar contigo, né? E o conselho dos jovens, que eram tão jovens como ele, que estavam com ele ali, então, desde a sua infância, cresceram com ele, era: não, responde de forma áspera e diz que tu vais agravar mais o jugo, e dessa maneira aqui como vocês estão. E ele ouve o conselho dos jovens, e acontece o que os mais velhos tinham dito, acontece que o povo se rebela, e não vai servir mais o Roboão. Então acontece exatamente como a voz da experiência, né, tinha alertado para ele: olha, se tu fizer, eles vão te servir, né? Em outras palavras, se não, né, fica aqui subentendido que vai ter algum problema. E, meus irmãos, nós podemos dizer aqui vários pecados deste rei jovem, que não ouviu o conselho dos mais velhos, que quis ouvir um conselho mais agradável a si, na sua arrogância, né, e naquilo que ele queria fazer. Ainda que eu não esteja dizendo com isso que sempre o conselho dos jovens é pior do que os mais velhos, né? Mas nós devemos dizer sim que a Bíblia mostra que os mais velhos nós temos que valorizar pela sua experiência e tudo, mas ainda quando são homens piedosos, mulheres piedosas, irmãos e irmãs na fé, devemos dar muito valor ao conselho dos mais velhos. Mas, irmãos, o meu ponto aqui é que fica claro que isso é uma arrogância, que isso é um pecado. Nós temos aqui o versículo 14, que diz assim: e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção. Aqui, evidentemente, é uma arrogância, é um pecado deste jovem rei Roboão, mas a Bíblia vai dizer aqui claramente que tudo aquilo vinha de Deus. Tá? No versículo 15 diz: assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então Deus, ele mandou o seu profeta, e o profeta então disse que isso iria acontecer, e isso estava acontecendo, ou seja, que o reino ia acabar ficando para Jeroboão. Mas, irmãos, observem que tudo que está acontecendo aqui é uma ocasião de pecado, de soberba, de um rei que não entende o que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus vai falar lá no Novo Testamento, que quem quer ser o líder seja servo, seja humilde, e não queira impor, né? E nós sabemos pela história da humanidade que uma hora ou outra os arrogantes vão cair e vão ser derrubados do seu orgulho. Isso é o fim de todo ditador, isso é o fim de todo homem perverso que chega ao poder. Ele vai cair, uma hora ele vai cair, pode ter certeza. Isso não vai ser bom para ele. Então, irmãos, mas o que está acontecendo aqui então? Deus estava operando através dos jovens, operando através de Roboão, operando através de todos esses acontecimentos, porque Deus já tinha dito que ele iria mesmo dividir o povo. Essa era a vontade de Deus. Eu não vou entrar agora nos propósitos de Deus aqui, porque a minha intenção aqui, nesse momento, é apenas mostrar para vocês o que a Bíblia vai falar o tempo todo. Leiam o Antigo Testamento e vocês vão ver lá uma porção de ações pecaminosas, como também ações de obediência a Deus. E numa ação
Quero deixar bem claro isso, que na relação às ações pecaminosas, Deus deixa bem claro, em algum momento da Bíblia, que aquilo é pecado, que aquilo está contra a vontade prescrita dele, tá? Porém, e como ele também vai dizer que a obediência é a vontade dele, que obedeçam, que façam a vontade dele, a vontade prescrita de Deus é, portanto, que nós obedeçamos, né, os seus mandamentos, a sua palavra, aquilo que ele prescreveu. Isso é verdade, porém a Bíblia vai mostrar também que existe uma soberania divina sobre todas essas ações, sejam boas, sejam más. Sobre as ações dos amigos de Deus, dos servos de Deus, dos filhos de Deus, como também sobre as ações dos inimigos de Deus. Isso está cheio na Bíblia, está cheio na Bíblia. Inclusive, Deus tem controle sobre os pecados e sobre a obediência dos seus próprios servos. Vocês vão pensar em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras, estou tendo a oportunidade para mostrar para vocês, destacar os pecados, né? As desobediências desses homens santos. Mas eles desobedeceram, mas mesmo na desobediência deles, a desobediência deles não anulava os decretos e o propósito de Deus de trazer Jesus. Não anulava. O homem peca e Deus permite aquele pecado. É aquilo que vai dizer o Salmo. A cólera humana, a Bíblia vai dizer que a ira humana não produz a justiça de Deus e que Deus permite a cólera e a ira humana até certo ponto que vai cumprir os seus propósitos. O que ultrapassa, Deus restringe. Ou seja, Deus tem um controle absoluto sobre até os pecados, irmãos. A Bíblia deixa bem claro que Deus não peca, que Deus não tenta ninguém. Eu digo isso com temor e tremor mesmo. Deus é santíssimo. Deus é puríssimo. Mas a Bíblia diz ao mesmo tempo que, ainda que ele seja santo, ainda que ele não tente a ninguém, mas de uma maneira que nós não sabemos explicar, porque ele é poderoso, ele controla os pecados dos homens, de maneira que até os pecados dos homens vão cumprir o decreto de Deus. O maior exemplo disso é a crucificação de Jesus. Pilatos pecou, os líderes religiosos pecaram, mas o que Pedro vai dizer em Atos capítulo 2? Que eles estavam cumprindo o desígnio de quem? De Deus, porque Jesus ia morrer naquela cruz. Então, meus irmãos, eu estou falando tudo isso porque isso é um fato, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Agora, isso não pode ser mal interpretado. Isso não pode ser mal interpretado. E o que seria uma interpretação equivocada? Isso, eu queria que você guardasse muito isso. O que seria uma interpretação equivocada dos decretos da providência de Deus? É quando eu interpreto os decretos e a providência divina sem uma boa meditação na revelação divina. Tá? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma pessoa que diz assim, porque uma oportunidade apareceu, é Deus que está me dando, ponto, ela pensa assim e acabou. Já que o Senhor é Deus e já que a providência divina é providência divina, já que Deus tem os decretos dele, tudo que acontece no final das contas tem os seus decretos, se isso é verdade, aí ela chega à conclusão. Então, Deus quer que eu siga este caminho, ou esta oportunidade que se me apresenta neste momento da minha vida. Eu tinha um pastor que eu gosto muito dele, que ele deu uma ilustração que eu acho muito interessante, e que ele diz assim: irmãos, quando abre a porta do elevador, abriu a porta do elevador, né? É uma porta, não é, irmão? Você entra logo, abre a porta, eu vou entrando. Tem gente que já fez isso e morreu. Tem gente que fez isso, abriu a porta do elevador e o elevador não estava naquele andar. Houve uma falha.
e a pessoa caiu no poço do elevador, morreu. Isso ilustra muito o fato seguinte: nem todas as portas que se abrem é para nós entrarmos. A porta do elevador que abriu para aquela pessoa que entrou e caiu e morreu, nós podemos dizer rigorosamente que ali estava o decreto de Deus. Nós podemos dizer que aquela porta se abriu no decreto de Deus. Nós podemos dizer que no final das contas, se essa pessoa morreu, nós acreditamos, irmãos, nós cristãos, nós acreditamos, nós fomos levar a sério as Sagradas Escrituras, nós acreditamos que nós vamos morrer no dia que Deus decretou e na maneira como Ele decretou. Nós acreditamos nisso. Nós não podemos fugir desse fato bíblico, dessa verdade bíblica, porque se isso não é verdade, significa que em algum momento Deus não cumpre o seu decreto e em algum momento Deus não é soberano. E se Ele não é soberano em um segundo que seja, em um milésimo de segundo, Ele não é soberano. Ele não controla as coisas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui que isso que Roboão estava fazendo, apesar de ser um pecado, apesar de ser um erro, arrogância, e Deus dizer várias vezes nas Escrituras que nós temos que ser humildes, que o rei tem que ser humilde, e que existia a lei de Deus aqui já em vigor, né? Nós estamos já no tempo de Salomão, já existia os 10 mandamentos, já existia todas as leis, já existia, Moisés já tinha escrito tudo aquilo. Então, era para Roboão ouvir os mandamentos de Deus, mas ainda assim, tudo o que estava acontecendo, o que diz o versículo 15, irmãos? Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de onde? Vinha de Deus. Está aqui no texto, vinha de Deus. Então, tudo isso que estava acontecendo era pecado? Sim. E vinha de Deus. Tinha que acontecer assim. A mesma coisa, porta do elevador abriu, a pessoa entrou, não prestou atenção. Nós podemos dizer, irmãos, que aquilo, tudo que acontece tem um propósito divino. É verdade que isso é um mistério, é verdade que nós não devemos tentar explicar os motivos de Deus, nunca tente isso, tá? Nunca tente achar todas as razões, porque Deus não dá as razões, mas é verdade que tudo que ocorre é porque Deus permite, é porque aqueles eventos todos estão acontecendo. Imagine tudo que está acontecendo no universo, meus irmãos. No universo, no mundo visível e no mundo invisível. Tudo o que está acontecendo está no controle absoluto do nosso Deus e Deus está levando para um propósito X, que no final a Bíblia diz que é a vitória do reino de Cristo, é a glória de Deus, é o bem do seu povo. Lembra que Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus, não do homem. Isso é fato, mas meus irmãos, eu não posso, quando a porta do elevador se abre, dizer assim, vai acontecer o que Deus decretou, então eu vou entrar nesse elevador sem olhar. Eu posso fazer isso? Não, meus irmãos, vocês sabem disso, a questão o quê? O que Deus diz na sua palavra? Por exemplo, vamos estudar o mandamento não matarás. Não matarás. Esse não matarás significa que eu tenho que tomar conta da vida do meu próximo, mas eu tenho também que tomar conta da minha vida. A vida humana é preciosa, porque é feita a imagem e semelhança de Deus. A minha vida é a vida do próximo, portanto eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que preservar a minha vida, usar todos os meios que Deus me dá, inclusive sabedoria, prudência, inclusive o conhecimento científico. Quando chego nesse assunto, eu falo, por exemplo, das vacinas. Nós passamos aí uma pandemia. Tudo isso, irmãos, vem de Deus para a nossa saúde, para o nosso livramento, para a nossa bênção para nós. E nós prudentemente, nós temos que usar. Então, quando eu chego na porta de um elevador,
por preservar a minha vida e de quem está do meu lado, porque pode também errar, eu olho bem se o elevador está lá. Eu olhei, está lá, aí eu entro. Se não tiver, eu não entro, está seguro quem estiver perto de mim, que estiver desatento. Não é assim que nós temos que fazer? E o que é isso, irmãos? É interpretar a providência e os decretos de Deus de acordo com a revelação. É não interpretar equivocadamente. Se eu tenho uma lei divina dizendo cuidado com a sua vida, cuidado com a vida do próximo, toda a porta de elevador, eu estou usando a porta de elevador porque eu quero usá-la para aplicar. Você pode aplicar em toda a porta que se abre, a porta de trabalho, a porta de relacionamento, de namoro, de casamento, a porta de igreja, a porta, sei lá, de viagem, todas as portas que estiverem se abrindo para nós. Todas as portas que se abrirem para nós, nós temos que, assim como a porta do elevador, nós temos, para interpretar bem, nós temos que usar os princípios da lei, da palavra de Deus, e aplicar ali na providência. É verdade que aquela porta se abriu? É verdade, estou vendo, ela se abriu. É verdade que se abriu porque estava cumprindo um decreto divino? É verdade, porque Deus tem controle sobre todas as portas. É verdade que o que aquela porta significa, sendo bom, sendo mal, no final das contas, existe ali um propósito de Deus naquilo que está acontecendo? É verdade, é verdade. Ainda que Deus não seja autor do mal, ainda que Deus não compactue com o pecado, mas Ele está controlando todas as coisas com propósitos que nós muitas vezes não podemos entender. Então tudo que acontece verdadeiramente é decreto, é providência divina, mas eu não posso chegar e usar somente isso para dizer assim, eu devo entrar nessa porta. Aí eu volto para o meu exemplo lá do cristão que está passando uma dificuldade financeira e abre para ele uma porta de quê? Abre para ele uma porta de dinheiro, mas ilícito. É uma porta, é uma oportunidade que abriu para ele, e aí ele diz assim, é resposta das minhas orações. Eu estava orando e Deus então abriu essa porta e eu vou aproveitar. Vocês sabem que aí já mostraram até oração da propina, né? Escândalos. Oração da propina, a pessoa orando, agradecendo a Deus, supostamente, né, agradecendo a Deus, foi filmado, foi um escândalo, agradecendo a Deus por causa de uma propina, alguma corrupção lá, nem lembro o que era mais. Né? Então, meus irmãos, o que é isso, irmãos? Isso é um tipo de interpretação equivocada da providência. Eu já ouvi falar também que matadores profissionais rezam antes de irem cumprir suas matanças. Isso é o tipo de coisa absurda que acontece no mundo pagão, que acontece no mundo onde as pessoas acham que não interpretam os eventos e aquilo que acontece, irmãos, de acordo com os princípios de Deus. Então é isso, meus irmãos. É isso. Bom, vamos ler aqui alguns textos mais. Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, eu sempre digo, tá? Na escola dominical, podem fazer, tá? Me ajuda, irmão. Vocês lembram até onde eu li? Eu fiquei meio confuso aqui agora. Vocês podem me ajudar nos textos que ainda falta eu ler aqui, tá? Mas eu vou ler o que eu me lembro. Se eu tiver errado... Até Ezequiel? Eu já lembro de Ezequiel, né? Então falta o Levítico. Vamos ler o Levítico 24:11. E... de acordo com os textos aí, nós vamos relacionando com os assuntos, tá bom? Levítico 24:11, olha aqui. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então, nós vimos aqui que teve uma maldição. Eu já expliquei essa parte aqui, sobre que nós não devemos amaldiçoar o próximo, né? Então
não vou repetir aqui o ensino, mas vamos continuar lendo os textos, para nós não deixarmos nenhum texto de ler. Zacarias capítulo 5, versículo 4, meus irmãos. Zacarias capítulo 5, versículo 4. Diz a palavra: eu a farei sair, disse o Senhor dos exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá, e juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. A maldição, né? Então, isso aqui é sobre jurar falsamente. Outro pecado que nós também já falamos aqui. Outro versículo, irmãos. Vamos lendo os versículos, aí daqui a pouco eu vou ainda falar mais um pouquinho da providência. O tempo está correndo ali, vamos continuar até onde for possível. Provérbios, capítulo 30, versículo 9. Provérbios, capítulo 30, versículo 9. Diz assim: para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Né? Este aspecto aqui entra no que nós temos falado. Ele pede para Deus, irmãos, para si. No versículo 8, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Né? Então veja que, se ele enriquece, ele diz, quem é o Senhor? Porque a riqueza tende a fazer o homem soberbo e confiar na riqueza e dizer assim, eu não preciso de Deus. Se ele empobrece, ele diz, ele vai então furtar e aí vai envergonhar também, tomar o nome de Deus em vão, meus irmãos, dizendo que é de Deus e assim por diante, se dizendo servo de Deus, mas furtou. Então, por isso ele pede, nem riqueza, nem pobreza, dentro do caso dele aqui, meus irmãos. Vamos ver outro texto aqui, 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Samuel, capítulo 16, versículo 5, diz a palavra: e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Aí vamos ler continuando de Samuel, tá? 17:43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. Nós estamos lendo vários versículos que mostram alguns pecados que nós já estudamos aqui, né? E que tem a ver também com a questão da providência, irmãos. Porque, por exemplo, no caso do Samuel ir
ungir o rei que Deus escolheu, lembra que o rei era o Davi. Eu quero ler só aqui o 16:7, olha o 16:7 do Samuel, olha o que Deus diz para ele. Olha, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Né? Você está vendo aqui? Apareciam uns irmãos lá do Davi, melhores em aparência, né? Mas Deus diz: olha, Deus não vê como homem. Então, irmãos, muitas vezes o juízo que os homens fazem da providência divina, das oportunidades, está equivocado desse princípio aqui da humildade, de olhar como Deus olha as coisas, e já interpretar as coisas e até as bênçãos como pelo lado humano, pela maneira como o homem olha. Então o homem olha, por exemplo, uma coisa bonita, uma pessoa de porte, por exemplo, e diz assim: esse é o homem, esse vai ser o rei, né? Porque ele vai julgar aquilo como que se Deus fez aquela... De fato, Deus fez aquela pessoa ter aquele porte, aquela aparência, talvez melhor do que o outro, e aí interpreta aquela... Estou dando mais um exemplo para vocês aqui. Interpreta aquela providência divina como se Deus estivesse designando aquele. Deus diz: não, eu não penso como vocês. Eu não penso como homem. Isso seria também interpretar a providência divina, irmãos, não pela sabedoria divina. Tá certo? Vamos ler aqui o Samuel, depois eu vou encerrar hoje, fazendo os últimos comentários aqui. Vamos ler o resto aqui do Samuel. Capítulo 25, versículo 22. Capítulo 25, versículo 22. Que diz assim a palavra: assim faça Deus aos inimigos de Davi a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. Isso aqui foi um caso do problema que Davi teve com Nabal, o homem perverso que não ajudou Davi. E Davi, cheio de raiva, resolveu se vingar de Nabal. E ele foi lá para matar todo mundo. Ele diz: eu vou lá fazer isso, fazer o mal àquele homem. Ele estava agindo pela raiva humana. E ele usa o nome de Deus assim: assim faça Deus aos inimigos de Davi o outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. Davi aqui usou em vão o nome de Deus. E aí Abigail, vocês conhecem, não conhecem a história, depois vocês leem? Abigail foi lá e apaziguou Davi. Abigail, que era a mulher de Nabal, uma mulher sábia que apaziguou a Davi. Mas vamos ver outro versículo, do 32 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor. Aqui mesmo nesse capítulo. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Agora veja como é que Davi fala: Deus livrou de eu fazer o mal. Não era a vontade de Deus. Então, como é que ele foi capaz de dizer no versículo 22, assim faça Deus aos inimigos de Davi, o outro tanto, de chamar Deus para a vingança dele? Você está entendendo o erro de Davi? Aqui Davi reconhece que ele errou lá, reconhece que ele não podia ter chamado Deus, a honra de Deus, para a vingança dele. Aquele de não, aquilo não era de Deus, aquilo era a minha mão, aquilo era a minha vingança, e Deus me impediu. Então ele, em outras palavras, ele está reconhecendo que lá ele usou o nome de Deus em vão. Isso tem a ver de novo, meus irmãos, com a questão da providência. Eu queria encerrar nesta manhã. Semana que vem nós vamos falar desse outro aspecto aqui, que fala a má interpretação
e a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou qualquer parte dela. Mas eu quero voltar para 2 Crônicas 10, para nós encerrarmos aqui, ficarmos na questão da providência. E eu quero fazer algumas breves reflexões para nós concluirmos e dar alguns conselhos aos meus irmãos. Bom, vejam, irmãos, o que nós aprendemos aqui com isso, portanto? É que se eu interpretar mal a providência divina, uma porta que se abre para mim, só porque se abriu e eu disser assim, é Deus, é porque Deus quer que eu faça isso, Deus está me mandando um sinal na providência para que eu faça isso. Se eu fizer isso, veja, eu estou usando o nome de quem? De Deus. E eu estou quebrando o terceiro mandamento. Nisso que eu estou fazendo. Se, portanto, é por isso que o nosso Catecismo Maior, ele fala bem claramente, ele diz assim, a má aplicação dos decretos e providência de Deus. O que é isso? É um pecado, eu quero enfatizar muito isso para nós chegarmos a uma conclusão, é um pecado contra o terceiro mandamento. Então, todo cristão que fizer isso, e se nós, irmãos, já fizemos isso, às vezes na nossa tolice mesmo, porque nós não conhecíamos bem a palavra, né? Ou se porventura estivermos fazendo isso, ou se lá na frente você tiver uma oportunidade de ser tentado a fazer isso, eu quero que você pense, que você entenda bem claramente que isso é um pecado. É quebrar o terceiro mandamento, porque Deus não diz para nós fazermos isso. Fica bem claro nas Sagradas Escrituras que Deus não diz para nós interpretarmos a vontade dele meramente pelas oportunidades que aparecem para nós. Não devemos fazer isso. Isso acontece na nossa vida individual e nas nossas decisões individuais, mas acontece também, meus irmãos, ao nível de uma igreja local. Nós aqui temos que ter cuidado para não sairmos interpretando as oportunidades que aparecem como se fossem só porque são boas oportunidades, que já é a vontade de Deus. Entende? Então isso nós temos que fazer em relação à nossa vida pessoal, nós temos que fazer em relação a nós como igreja, e nós temos que fazer também em relação a nós como o corpo cristão, por exemplo, de uma nação, de um país. Né? Olha, semana passada eu citei para vocês aqui, os irmãos podem pesquisar mais aí e atrás de informação, mas aqui e ali eu vejo alguém citar o fato de que muitos cristãos, por exemplo, lá no 1930, 1935, por aí, começaram a dizer, cristãos alemães começaram a dizer que Hitler era uma espécie assim de enviado por Deus, era a vontade de Deus. Esse tipo de coisa acontece na história, meus irmãos, né? E nós passamos agora, eu quero falar bem claramente aos irmãos, até como um alerta mesmo, nós passamos agora nos últimos anos um período de muito entusiasmo político nas igrejas, né? E nós temos que ter cuidado com isso para não associarmos supostas portas que se abrem, portas que beneficiam a nós cristãos, imediatamente com a vontade de Deus. Supostamente beneficia aos cristãos, né? Eu digo supostamente porque tem que se analisar, inclusive, se isso realmente são portas que se abriram, tá? E associar imediatamente com a vontade de Deus. É Deus que está nos dando essa oportunidade. Isso tem acontecido ao longo da história, meus irmãos. Esse meu pastor, que eu citei o elevador, ele disse assim, às vezes não é Deus que está abrindo, é o diabo. Né? Em última instância é Deus, né? Porque Deus tem um controle até sobre o diabo. Mas o diabo, ele é este ser maligno que não deixa de tentar a igreja. E ele usa
duas formas de fazer isso. Primeiro é a perseguição. Ele envia perseguidores para tentar a igreja a desistir, a dizer assim, não, isso aqui está muito difícil, vamos deixar o evangelho e vamos agradar o mundo, e aí nós vamos ficar em paz, vai ficar tudo tranquilo. Isso está lá, por exemplo, na Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus todinha ela foi escrita para que os cristãos não desistam na perseguição, não apostatem da fé. Por outro lado, o diabo usa outra artimanha, eu não sei qual é a mais perigosa, se é a perseguição ou se é essa, que é a sedução. A sedução, ela é extremamente perigosa porque ela não é a perseguição. Ela se trata dos atrativos do mundo, dos benefícios que o mundo dá. Só que a pessoa, na medida que ela vai cedendo a esses benefícios, aceitando esses benefícios, ela vai se corrompendo, ela vai desistindo de alguns princípios essenciais da fé cristã. Então, isso é um outro tipo de porta que se abre, tá? Sedução. Então, irmão, na sua vida pessoal, na nossa vida aqui como igreja, e no sentido da igreja nacional, temos exemplos na história, vamos ter muito cuidado com essas portas. E eu quero agora mesmo concluir, né, dizendo para vocês o seguinte, e a gente vou fechar aqui nesse ponto para nós tocarmos no ponto seguinte, que é sobre a Bíblia, sobre este livro aqui, tá? Porque o Catecismo Maior, ele diz, então, a aplicação, qualquer perversão, aliás, a má aplicação dos decretos da providência. Aí, em seguida, ele diz a má interpretação e a má aplicação, ou qualquer perversão da palavra, ou qualquer parte dela. Essas coisas estão unidas. Por isso que eu vou deixar para a semana que vem. Eu quero parar aqui e quero dizer para vocês o seguinte. Quando é que nós vamos errar na interpretação da providência? É quando nós errarmos também na interpretação da palavra. Então, ou eu não conheço certos princípios da palavra, ou eu estou interpretando mal a palavra. Quando eu faço isso, imediatamente eu vou olhar para as portas que se abrem. Eu não falei também das portas que se fecham, tá, irmãos? Tem portas que se fecham, porta que se fecha. Também tem esse detalhe. Não quer dizer que toda porta que se fecha é porque Deus não quer que depois ela venha se abrir lá na frente, tá? Nem falei disso, né? Mas eu quero que vocês pensem. Haver uma porta se fecha, não quer dizer que Deus não vai abrir depois, não quer dizer que as coisas não vão melhorar depois, ou que não vai acontecer depois. Tudo isso tem a ver com interpretação. Mas, por bem, eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, é que esta interpretação equivocada vem da nossa própria deficiência de entender as Sagradas Escrituras. É por isso, irmãos, que todos os domingos nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Porque isso aqui é a escola de Cristo. É a escola de Cristo. Nós estamos aqui todos os dias para meditar nesse livro, porque ele é a fonte da sabedoria. E ele faz só bem para você. Se você seguir os seus princípios, você será bem-aventurado. Mesmo que você sofra por ser fiel, mas você vai ser bem-aventurado. Agora, se você começar a teimar como Roboão, começar a ser teimoso assim, e não obedecer, ou por desconhecimento, ou porque você não quer mesmo obedecer, aí você tenha certeza que essas portas que você vai entrando vão lhe prejudicar. Então, que todos nós, aqui nesta manhã, tomemos esse alerta, porque o mais grave de tudo isso é que nós estaremos, num caso desse, desonrando o nome do Senhor. Mas o nosso desejo deve ser honrar o nome dele sempre. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que ele nos ajude, que ele nos dê graça. Nós estamos aqui realmente todos crescendo nisso e que ele nos abençoe, nos conduza mais e mais na sua sabedoria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, meditar nestes assuntos preciosos. São muitas vezes difíceis, Senhor, porque a providência nós não entendemos muitas coisas, mas nós queremos pedir
que o Espírito Santo ele nos ilumine nas Escrituras para nós não entrarmos em portas erradas, entrarmos nas portas que são realmente aquelas, Senhor, que de acordo com a palavra, interpretarmos bem a providência, em nome do Senhor Jesus, e assim, Senhor, dando glória, dando honra ao nome do Senhor. Pai, onde nós estivermos errando, onde nós já erramos no nosso passado, perdoa, Senhor, e nos dê graça para nós irmos nos corrigindo, crescendo e glorificando cada vez mais o nome do Senhor. Faça assim, Jesus. Nós oramos e agradecemos muito porque o Senhor está nos dando oportunidade de estudarmos esses assuntos. Pelo Espírito Santo, nos faça muito bem em Jesus. Amém e amém.